Revelado. A resposta incrível que transformou o desdém da minha nora em admiração emocionante. Maria sentia o coração pesar quando via Juliana, sua nora, criticar a casa que ela e seu José haviam construído com tanto esforço. Olha essa pintura descascada e esse piso de cimento, ela murmurava em tom de deboche durante os almoços em família. Para Juliana, tudo era superficial e a simplicidade dos suegros parecia uma piada. Mas Maria lembrava sempre da frase que o avô de Rafael dizia: a verdadeira riqueza está no caráter das pessoas. E essa riqueza, ela tinha de sobra. Nos últimos meses, a vida no subúrbio mudará. O fechamento da fábrica local deixará pessoas como seu Tony, um amigo querido, à beira da falência. Muitas famílias estavam sem saber como colocar comida na mesa. As vozes de desespero ecoavam pela comunidade, enquanto Maria olhava tudo isso com um misto de dor e esperança. Com sua experiência em organização social, ela decidiu agir. Juntou os vizinhos, em um piscar de olhos, um pequeno mercado cooperativo começou a tomar forma. Era mais que um supermercado. Era um espaço de solidariedade, onde cada um contribuía um pouco para ajudar o próximo. Por outro lado, Juliana observava tudo de longe com um olhar crítico. Sem sofisticação, ela dizia a Rafael: isso é apenas um sonho ingênuo. As discussões entre o casal eram frequentes, e a insatisfação de Juliana a tornava ainda mais distante de Maria. Mas a matriarca não deixava que isso a abalasse. Ela promovia encontros no mercado, despertando o que havia de melhor em todos aqueles que haviam perdido tudo. A tensão aumentou quando seu Tony ficou sem recursos e Maria decidiu organizar uma arrecadação. Ela sabia que aquele veterano, que havia ajudado tantos, merecia um apoio em sua hora de necessidade. No mercado, o clima de solidariedade era palpável, e Maria, com um sorriso no rosto, animava todos a contribuir. O sentimento de comunidade crescia como um sopro de esperança, enchendo os corações de todos ali. Enquanto isso, em uma noite tempestuosa, Juliana teve uma briga com seu pai. Ele a criticou por seus valores superficiais e a pressão fez com que ela procurasse Maria. Chegou de coração aberto, cheia de inseguranças, buscando apoio. Maria, com sua essência acolhedora, não hesitou. Vamos conversar, querida, disse, enquanto envolvia Juliana em um abraço apertado, como quem dizia que ali estava um porto seguro. E naquele momento, Maria não apenas oferecia ajuda, ela estava ali para ensinar a lição do perdão e da dignidade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto Maria e Juliana começavam a construir um novo vínculo, a vida seguia cheia de desafios. No fundo, a pergunta que ecoava na mente de todos era: até onde Juliana estaria disposta a ir para mudar seus conceitos? A vida, com suas surpresas, traria novos obstáculos e a comunidade enfrentaria uma nova crise, colocando à prova os laços que começavam a se fortalecer. E assim, a história apenas começava. Quando o sol raiou no dia seguinte, o clima na comunidade parecia diferente. Maria acordou com uma sensação leve no coração. O mercado cooperativo começara a atrair pessoas que antes se sentiam derrotadas, e ali no centro, ela via a mudança acontecendo. Todos estavam dispostos a colaborar, a se unir em prol uns dos outros. Juliana, porém, ainda se sentia um pouco perdida. O encontro com Maria havia aberto uma pequena janela em sua mente. Mas o caminho até essa nova forma de ver a vida parecia complicado. Ela não conseguia evitar de olhar para a casa simples de seus sogros e pensar na abundância que lhe parecia tão necessária. Maria percebeu a hesitação da nora, mas não se deixou levar pela ansiedade. Em vez disso, decidiu convidá-la para um dia de trabalho no mercado. Vamos juntas, Juliana. Você pode me ajudar a organizar as doações, sugeriu Maria, com um sorriso que irradiava calor e acolhimento. Juliana hesitou, mas acabou concordando. Talvez isso ajude a entender o que está acontecendo, pensou. Ao chegarem no mercado, a cena era vibrante. Crianças corriam, conversas animadas ecoavam, e as pessoas compartilhavam conhecimentos sobre como cultivar suas próprias hortas. A energia era palpável. Assim que Juliana começou a ajudar, notou o brilho nos olhos de cada um que chegava ali. Para muitos, aquele espaço significava mais que comida, era uma oportunidade de recomeçar. Enquanto organizavam as doações, a conversa entre Maria e Juliana fluiu naturalmente.
Sabia que seu Tony não tinha dinheiro para comer? Indagou Maria, enquanto separava as latas de alimentos. Juliana franziu o senho, surpresa. Ele sempre foi tão forte. Eu não sabia. Sua voz tremia, e Maria viu isso como um sinal. Nós precisamos ser a força um do outro, querida. O dia passou rápido. Entre risadas e até lágrimas de emoção, Juliana começou a enxergar a beleza da solidariedade. Naquele pequeno mercado sentiu pela primeira vez o calor de uma verdadeira comunidade. Ao final do dia, um grupo se reuniu para compartilhar um lanche. Olhos brilhantes, sorrisos sinceros e um sentimento de pertencimento pura e genuinamente humano. Juliana encostou-se em uma das mesas, observando as interações. O coração dela pulsava de uma forma estranha, como se algo novo estivesse nascendo ali dentro. Talvez isso não seja tão ingênuo assim, pensou. E de repente, a ideia de juntar forças para ajudar outras famílias a prosperar começou a fertilizar seu coração. Mas a tranquilidade foi interrompida por um novo desafio. No fim do dia, quando Maria e Juliana estavam fechando o mercado, um alvoroço chamou a atenção delas. Um vizinho, desesperado, entrou apressado com os olhos arregalados. A família da Dona Rita está sem comida. Eles não têm o que oferecer aos filhos. O clima que outrora era de alegria transformou-se em tensão. Maria imediatamente se levantou, mas antes que pudesse agir, Juliana a interrompeu. Vou com você. O que podemos fazer? O olhar dela estava decidido, forte. Aquela jovem que antes zombava da simplicidade de sua sogra agora estava disposta a lutar. E assim, enquanto Maria e Juliana corriam para a casa da Dona Rita, um novo capítulo se desenhava. Uma chama de esperança estava começando a arder, mas a pergunta que pairava no ar era: até onde elas estariam dispostas a ir para manter essa união? E a resposta poderia definir não apenas o destino da comunidade, mas também os laços familiares que estavam se formando entre elas. O vento frio da tarde começava a soprar quando Maria e Juliana chegaram à casa da Dona Rita. A pequena residência era bastante simples e mesmo assim emanava um calor especial, como se cada tijolo tivesse sido moldado com amor. Mas o ambiente no interior era diferente. O cheiro de paredes úmidas e misturas de ingredientes que não se viam há semanas preenchia o ar, e o silêncio pesado deixava claro que a situação era crítica. Dona Rita, uma mulher de olhar cansado, estava sentada à mesa, segurando a mão dos filhos que tinham os olhinhos brilhando de fome. A cena partiu o coração de Juliana. A realidade, que até então parecia distante para ela, agora estava ali, antes invisível, mas agora tão verdadeira. Oi, Dona Rita, estamos aqui para ajudar, disse Maria com a suavidade que sempre a caracterizou. Juliana, por sua vez, emudecia ao ver a tristeza na expressão da mulher. É muito gentil, Maria. Juliana. A voz de Dona Rita era suave, mas a tristeza pesava como um cobertor sobre os ombros. Nós não temos nada para comer e não sei mais o que fazer. Sem hesitar, Maria se adiantou, abrindo a mochila onde havia trazido uma quantidade generosa de produtos do mercado cooperativo. Olha, trouxemos algumas coisas para vocês. Espero que ajude um pouco. Juliana observou enquanto os olhos de Dona Rita se encheram de lágrimas. Aquela visão fez seu peito apertar, e o espelho emocional da vulnerabilidade de Dona Rita refletia não apenas a dor da fome, mas uma luta que ela mesma havia enfrentado. Qualquer traço de dúvida que ainda pairava na cabeça de Juliana foi desfeito no instante em que viu a alegria brotar no rosto da mulher. Ela se sentiu movida a fazer mais. Juntas, elas começaram a abrir os pacotes de arroz, feijão e frutas frescas, transformando a pequena cozinha em um cenário de esperança. Podemos cozinhar algo gostoso, sugeriu Juliana, a voz tremendo de emoção. Dona Rita olhou para Juliana com um misto de gratidão e incredulidade. Nesse momento, a jovem viu o poder e a beleza de contribuir, de estar ao lado do próximo. Percebeu que ao ajudar, cria-se um laço inexplicável, uma conexão que a fazia sentir-se parte de algo muito maior. Enquanto a cozinha fervilhava, Maria puxou Juliana de lado e disse: vejo que a ajuda a Dona Rita tocou seu coração. Juliana sentiu, o sorriso tímido revelando sua transformação interna. Nunca pensei que isso me faria sentir dessa forma. É diferente, Maria. É como se eu estivesse me redescobrindo. A simplicidade daquele ato de cozinhar para os filhos de Dona Rita era tão valiosa que ela sentiu como se estivesse se reestruturando, não apenas como nora, mas como ser humano. Um lar unido pela compaixão estava começando a se formar entre elas. Quando o cheiro do arroz começava a ganhar vida, uma batida na porta fez todos pararem. Era o Antenor, o marido de Dona Rita, que chegava em casa.
Ao ver a movimentação, seu olhar se iluminou, mas logo se escureceu ao notar a mesa cheia com apenas um prato simples. Precisamos conversar, disse ele, a tensão em sua voz era perceptível. A inquietação ficou pairando no ar. Todos sabiam que a situação daquele lar era delicada, e que tudo poderia mudar em um piscar de olhos. Com o coração pulsando forte, Juliana e Maria trocaram um olhar significativo. Elas se perguntavam, até onde a compaixão poderia levá-las? Agora, além de comida, havia um novo dilema no horizonte. O que Antenor teria a revelar? A esperança estava à flor da pele, mas a incerteza também pairava. E enquanto sentavam-se à mesa com as travessas sendo servidas, uma nova pergunta ecoava: estariam todas preparadas para enfrentar a tempestade que se aproximava? O silêncio que se seguiu à fala de Antenor parecia tão denso quanto o vapor que se elevava da panela de arroz. Dona Rita, que há instantes estava envolvida em um momento de alívio e esperança ao ver a comida sendo preparada, agora tinha a expressão de quem se prepara para uma tempestade. As crianças, com aqueles dias de fome ainda gravados em seus rostos, olhavam com dúvida entre o novo alimento na mesa e a preocupação que pairava no ambiente. Sobre o que precisamos conversar? Perguntou Maria, tentando suavizar o clima tenso, mas sua voz soou quase como um sussurro. Juliana sentiu que cada palavra de Antenor carregava um peso imenso, como se conseguisse moldar o futuro daquela família. É sobre o meu emprego, ele começou, a voz trêmula. Eu fui demitido. Ao falar, a solidão e o desespero ficaram impressos em seu olhar. A revelação foi como uma pancada, reverberando no coração de Juliana. Era difícil imaginar que a fonte de renda da família estava interrompida, e mais ainda, como isso afetaria Dona Rita e as crianças. Mas como? O que vai acontecer agora? A pergunta saiu de Juliana sem que ela conseguisse conter a urgência. A ideia de que a esperança poderia se desvanecer fazia seu estômago embrulhar. Antenor respirou fundo, olhando para os filhos, que ainda não entendiam completamente a gravidade da situação. Estou à procura, mas com a situação econômica está tudo tão complicado. Não sei quanto tempo levarei para conseguir algo novo. Um silêncio mortal irrompeu a conversa. Juliana lançou um olhar para Maria, que estava pálida, claramente tocada pela situação. A mente de Juliana fervilhava com as possibilidades. O que poderia fazer para ajudar? Não tinha muito, mas uma ideia começava a brotar. Precisamos pensar em alternativas, formas de renda, disse Maria, quebrando o silêncio. Talvez, algo que possam fazer juntos que possa ajudar. O pensamento se desenrolava em sua mente enquanto contava aos filhos de Dona Rita sobre as pequenas iniciativas que já havia visto em sua comunidade. A necessidade muitas vezes fazia as pessoas encontrarem meios criativos de sobreviver. Dona Rita, que escutava atentamente, de repente se animou. Sempre amei fazer artesanato, criar peças para vender na feira. E com as crianças, quem sabe não podemos montar algo maior? O brilho em seus olhos começava a aparecer novamente, como se uma nova luz estivesse se acendendo. Juliana sentiu um calor no coração. Era como se todas as peças do quebra-cabeça estivessem se alinhando, dando a ela um novo propósito. A ideia de reerguer a família de Dona Rita era uma oportunidade de transformar a desgraça em esperança, e ela estava disposta a ajudar. A cena à sua frente tomava uma nova forma. Uma mesa cheia de alimentos começava a representar não só a satisfação de uma refeição, mas um recomeço, uma nova perspectiva. E naquele momento, um horizonte de possibilidades começou a se desenhar. Mas antes que pudessem se aprofundar mais nas ideias, Antenor, com a expressão de quem ainda carrega o peso do mundo nos ombros, deslizou a mão sobre a mesa. Só não quero que se sintam obrigadas a me ajudar. Não quero ser um fardo. Sua voz estava carregada de insegurança, como se cada palavra tivesse que ser pesadamente medida. De forma alguma, Antenor, Maria exclamou com um calor que vinha de seu interior. Estamos aqui para isso, para construir juntos. Ainda compartilhando essas esperanças, uma nova batida na porta interrompeu o momento. Juliana e Maria se entreolharam. Teriam que enfrentar outra surpresa? E lá dentro, o coração de Juliana acelerou. O que mais poderia acontecer em uma tarde tão decisiva? Uma nova reviravolta estava a caminho, e o que quer que viesse, elas estariam prontas para acolher, unidas. Mas ao abrir a porta, o choque seria maior do que esperavam. Quem estaria à sua espera, prestes a desvendar segredos enterrados e esperanças esquecidas? Juliana respirou fundo antes de abrir a porta. Seu coração pulsava pesado, como se soubesse que aquele momento poderia mudar tudo. Quando virou a maçaneta, a tensão no ar se intensificou.
A porta rangeu ao se abrir, revelando uma figura inesperada. Na entrada estava Clara, a ex-sogra de Antenor, com um olhar de determinação que Juliana nunca tinha visto antes. Clara, uma mulher que sempre passou uma reputação de severidade, parecia agora carregada de uma energia nova. O espanto tomou conta da sala, e os olhares se cruzaram em um misto de surpresa e expectativa. Clara, o que você está fazendo aqui? A voz de Antenor saiu entrecortada, como se não conseguisse acreditar no que via. As crianças se encolheram um pouco atrás da mãe, a incerteza no ar carregando um tipo de tensão familiar mal resolvida. Eu vim ajudar, disse Clara com firmeza, mas suas palavras não pareciam limites, e sim um convite para algo novo. Recebi a notícia da demissão e eu não poderia ficar parada. A vida é curta demais para guardar rancores. Dona Rita, semi-atenta à conversa, se aproximou com hesitação. Você? Depois de tudo o que aconteceu. Eu sei, Dona Rita, Clara insistiu, mas as coisas precisam mudar. Meus filhos, netos, todos nós precisamos nos unir, e isso é maior do que nós. Juliana sentiu uma onda de esperança, mas também medo. O passado pesava e a desconfiança era palpável. O que fazia Clara, que sempre se mostrou tão distante, estar ali, pronta para ajudar? Eu trouxe algumas coisas, continuou ela, tirando uma bolsa de tecido do ombro. Material para artesanato. Eu soube que vocês estão pensando em criar algo juntos? Então vamos fazer isso. A animosidade começou a dar lugar a uma hipótese de reconciliação. As crianças olhavam para a avó em busca de aprovação. Juliana se perguntou se a presença de Clara poderia realmente significar uma nova fase. Mas como podemos confiar? Maria começou, mas Clara a interrompeu. Você não precisa confiar incondicionalmente, Maria. Clara disse, com uma sinceridade que parecia genuína. Mas se podemos fazer algo positivo, por que não tentar? Estou disposta a me esforçar, assim como vocês. O clima pesado foi substituído por murmúrios de incerteza, mas também um leve sopro de esperança. Juliana sentia a tensão do passado ainda presente, mas talvez este fosse o momento de virar essa página. Estamos todos em um barco furado, Antenor finalmente falou, sua voz firme, mas é hora de remar juntos. Se o que você trouxe é mesmo útil, então vamos trabalhar nisso. Não há espaço para desconfiança agora. Precisamos de um milagre. Com as palavras de Antenor, algo começou a se mover dentro de cada um deles. Dona Rita segurou a mão de Clara com um gesto hesitante, mas caloroso. Um botão estava se abrindo no meio do caos. Vamos então, Clara disse, sorrindo. Parecemos uma família estranha, mas quem sabe o que podemos fazer juntos? O ambiente foi se iluminando lentamente com a ideia de um novo começo. A mesa, uma vez só um espaço para refeições, agora mostrava-se como um campo fértil para ideias, projetos e reestruturação de seus laços. Entretanto, antes que pudessem se aprofundar, a porta bateu novamente e um novo visitante inusitado se aproximou. Dessa vez, um velho amigo de Antenor, que parecia ter algo urgente a compartilhar. O que mais poderia ocorrer naquela tarde decisiva? Juliana sentia que a cada batida na porta, mais segredos e esperanças estavam prestes a ser revelados. Estariam prontas para mais uma reviravolta? A porta se abriu com um rangido, e todos os olhares se voltaram para o novo visitante. Hugo, o amigo de Antenor, entrou rapidamente como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Seu semblante, normalmente alegre, estava carregado de preocupação. Desculpem o atraso, pessoal, disse ele, tentando esconder a ansiedade na voz. Eu soube o que aconteceu e precisamos conversar. A tensão retornou instantaneamente. Juliana sentiu seu coração acelerar. O que poderia ser tão urgente? Antenor trocou olhares com Clara, seus rostos refletindo a mesma pergunta não ditada. Sobre o trabalho. Você recebeu a ligação da empresa, não foi? Juliana perguntou, desejando romper o silêncio constrangedor. Hugo assentiu, sua expressão ficando ainda mais sombria. Infelizmente sim, mas tem mais. O que vou dizer agora não é fácil. A demissão do Antenor não foi por falta de competência ou desempenho. O que aconteceu foi uma armadilha. Alguém está por trás disso. Um frio percorreu a sala. Juliana sentiu um nó na garganta. Uma armadilha? Como era possível? Antenor se endireitou na cadeira, os olhos ardendo de indignação. Quem faria uma coisa dessas? E por quê? Sua voz tremia, mas não era apenas de raiva. Havia uma indignação que misturava tristeza e confusão. Hugo respirou fundo antes de continuar. Todo o departamento tinha uma meta a alcançar e, ao que parece, alguns queriam livrar-se dos que achavam fracos. Eles plantaram falsas evidências sobre o trabalho do Antenor. Não sei quem está por trás disso, mas tenho certeza de que foi algo pensado.
Precisamos descobrir. Juliana sentiu suas mãos frias. A ideia de um deles sendo alvo de um golpe sujo a deixava enjoada. O que mais estavam escondendo? Maria e as crianças começaram a murmurar entre si, suas expressões oscilaram entre desconfiança e preocupação. Como você sabe disso, Hugo? Perguntou Clara com firmeza. Você pode estar arriscando sua própria carreira falando sobre isso. Eu não ligo mais para isso, ele respondeu, sua sinceridade brava. Estão fazendo coisas erradas, e é nossa obrigação expô-las. O Antenor é meu amigo, e eu não vou deixá-lo cair sem lutar. A sala estava agora em ebulição. Juliana olhou para Antenor, seus olhos estavam arregalados de compreensão e receio. Era difícil acreditar que a verdadeira batalha não era apenas para reconstruir suas vidas e laços familiares, mas também um combate contra uma injustiça que o cercava. E o que faremos? Perguntou ela, sentindo a urgência do momento. Precisamos de provas, ou então não teremos como lutar. Eu já estou trabalhando nisso, Hugo garantiu. Mas preciso da ajuda de vocês. É hora de unirmos forças, de nos juntar e lutar como uma família. O que começou como um projeto de artesanato agora pode ser algo muito maior. Vamos expor a verdade e redenção. Dona Rita, a princípio hesitante, acenou com a cabeça em concordância. O clima que antes respirava esperança agora se tornava uma tempestade de emoções. A ideia de luta e justiça pulsava no ar com a força de um trovão. Depois de alguns momentos, quando todos se calaram, Clara finalmente se virou para Juliana. Você e eu, Juliana, precisamos nos entender, porque a luta que vem pela frente exige que todas as desavenças fiquem no passado. As palavras de Clara foram um alívio, mas o peso da responsabilidade não poderia ser ignorado. Juliana estava prestes a responder quando um som inesperado ecoou de fora. Um barulho de motor se aproximando que parecia pertencer a uma caminhonete. O coração dela disparou. E agora? Quem será? A pressentimento de mais surpresas pairava no ar, e Juliana mal podia respirar. O que estaria por vir? A caminhonete estacionou na frente da casa, e um silêncio tenso envolveu todos ali dentro. Juliana olhou para Antenor, seus olhos questionadores. Ele estava tão nervoso quanto ela, e a expectativa estava prestes a explodir. O motor desligou e as portas se abriram, fazendo ecoar o barulho dos passos pesados na grama encharcada da manhã. Quem será que vem agora? Perguntou Clara, a voz trêmula como uma folha ao vento. Juliana se levantou, sem saber se deveria ir até a porta ou esperar. O peso das emoções da sala parecia já insuportável. O que mais poderiam enfrentar? Antenor e Hugo trocaram um olhar rápido. A porta se abriu lentamente, revelando a figura de um homem alto e robusto, com um olhar firme e determinado. Era o chefe de segurança da empresa, Fernando, um dos últimos rostos que Juliana esperava ver ali. O semblante dele era sério, quase impassível. Oi, pessoal, ele disse, sua voz ecoando na sala. Desculpem interromper, mas preciso falar com o Antenor imediatamente. A tensão cresceu de forma alarmante. Juliana sentiu seu estômago revirar. Por que Fernando estaria lá e, mais importante, o que ele queria? A sala ficou em silêncio, todos esperando ansiosos pela resposta de Antenor. Ele se levantou, claramente intrigado. Sobre o que você precisa falar? Perguntou com sangue nas veias fervilhando de expectativa. Fernando hesitou, como se pesasse cada palavra. É sobre a demissão, e o que Hugo falou. Tem algumas coisas que você precisa saber. Como assim? Antenor forçou, a indignação aumentando. O resto da família estava tão envolvido nas palavras do chefe que pareciam mal respirar. Cada um estava ansioso pelos próximos passos. A demissão foi parte de um movimento maior dentro da empresa. Eles decidiram eliminar algumas vozes que poderiam contestar ações questionáveis, Fernando revelou, e suas palavras tiveram um impacto devastador. Um murmúrio tomou conta da sala. Juliana se aproximou, sentindo um impulso de força. Mas quem? E por quê? A raiva na sua voz era palpável, refletindo um incêndio que consumia suas esperanças. Eu não posso revelar muita coisa, mas saiba que existem grupos trabalhando nas sombras. Eles estão manipulando informações e podem estar prontos para atacar de novo, Fernando explicou, olhando diretamente para Antenor, pressionando para que ele entendesse a gravidade do que estava sendo dito. E a empresa não está fazendo nada para impedir isso? Antenor perguntou, em um misto de incredulidade e desespero. A confiança em seu emprego, na verdade, havia se transformado em traição. Eles parecem estar alheios, ou talvez preferindo ignorar. Mas eu não sou apenas um espectador nesse cenário. Quero ajudar vocês. Se formos fortes juntos, talvez consigamos reverter isso, Fernando respondeu,
seus olhos firmes e segurando a esperançosa chama que começava a acender. Juliana sentiu uma onda de gratidão. Era como se uma luz estivesse se acendendo no meio daquela escuridão. Mas a desconfiança rapidamente tomou conta. Como poderiam confiar nele, um homem que representava a mesma companhia que traíra Antenor? Por que você faria isso? Clara perguntou, a voz cheia de desconfiança. O clima na sala tinha mudado de novo, e a esperança estava agora misturada com uma nova camada de dúvidas. Fernando deu um passo à frente. Porque eu não concordo com o que estão fazendo. Temos que agir rápido, pois não sei quanto tempo ainda teremos antes que essa situação se agrave. Alguém precisará se levantar e lutar, e se não for vocês, quem será? A atmosfera estava densa, cheia de escolha e incerteza. Uma nova jornada se desenhava diante deles, um desafio colossal que exigiria coragem e união. Juliana olhou para os rostos deles, sentindo a intensidade crescer a cada segundo. De repente, o telefone de Hugo tocou, quebrando o silêncio. Ele atendeu e seu rosto mudou instantaneamente. O que? Como assim? Estou a caminho. Juliana percebeu que a tempestade estava apenas começando. O som do motor da caminhonete ainda ecoava na mente dela. A pergunta pairava no ar, clara e cortante. Que mais essa luta poderia custar? Juliana sentia o coração disparar. A expectativa parecia jogar com o tempo, esticando cada segundo até que Hugo desligou o telefone, sua expressão agora de puro pânico. Precisamos ir até a empresa. Eles estão em uma crise maior do que imaginávamos. E parece que estão prontos para demitir mais pessoas. As palavras dele caíram pesadas na sala, fazendo com que todos ao redor prendessem a respiração. Clara, ainda em estado de choque, começou a andar de um lado para o outro, os dedos nervosos brincando com as pontas do cabelo. O que vamos fazer? E se isso se espalhar? Podemos perder tudo. Antenor, você precisa pensar em algo. Ela olhou nos olhos do irmão, buscando uma resposta que não parecia fácil de encontrar. Antenor sentiu o peso da ansiedade tomar conta de seu peito. Ele nunca havia se sentido tão pressionado, como se cada decisão que tomasse naquela hora pudesse moldar o futuro de sua família. Precisamos criar um plano. Se Fernando estiver certo e houver gente disposta a lutar, podemos unir essas vozes e enfrentar essa batalha. Sua determinação começava a se erguer, mesmo em meio ao caos. Fernando balançou a cabeça, como se apoiasse a ideia. Precisamos reunir informações. Saber quem está por trás disso pode ser o primeiro passo. Temos que agir em segredo. E mais importante, até que tenhamos um plano firme, ninguém deve saber que estamos a par dessa situação. Juliana sentiu um impulso de coragem. Então vamos. Podemos começar agora mesmo. Juntos, podemos desmascarar essa rede que está ameaçando nosso lar e nossos empregos. A fé em suas palavras parecia brilhar. Era o momento de se levantar, e ela estava decidida a não deixar essa oportunidade escapar. Hugo, já recuperando-se da surpresa, virou-se para o grupo. Eu posso ir até a empresa e ouvir o que está acontecendo por lá. Se eu pegar alguém desprevenido, talvez consiga descobrir mais do que imagino. Sua voz estava mais firme agora, e Juliana admirou sua coragem. E assim, a família começou a se organizar. Os nervos ainda estavam à flor da pele, mas havia um novo sentimento no ar, o de união. Eles discutiram estratégias, traçaram linhas do tempo, e Juliana fez anotações apressadas. A energia dela se misturava àquelas vozes, cada vez mais fortes e firmes, formando um propósito coletivo. Quando a reunião terminou e todos começaram a sair, uma ideia surgida na mente de Juliana a paralisou. Fernando, e você? O que fará? Ela não conseguia ignorar a curiosidade sobre aquele homem que, em meio ao medo, se tornará uma figura de esperança. Ele olhou para ela, seus olhos sérios, mas a determinação ainda presente. Vou me infiltrar nos departamentos. Precisamos de informações precisas. E estarei aqui para encontrar vocês quando precisarem. Juliana sentiu, um sentimento de alívio e ao mesmo tempo de preocupação a invadindo. O coração estava em um misto de esperanças e incertezas, mas algo dentro dela dizia que era a hora deles lutarem. A jornada em busca da verdade havia começado e cada um deles, agora mais do que nunca, tinha um papel a desempenhar. No entanto, enquanto todos se dispersavam, um pensamento dominava a mente de Juliana, e se ao final dessa luta, ela não apenas salvasse suas vidas, mas também descobrisse verdades que mudariam para sempre o relacionamento entre eles? Um intenso conflito interno começava a se formar na consciência dela. O relógio corria, e a expectativa crescia, pois um novo desafio já se aproximava. Eles tinham um alvo e um plano, mas a questão era: o quanto estariam dispostos a sacrificar por essa luta?
a porta da casa se fechou, isolando-os momentaneamente do mundo exterior, mas a batalha lá fora estava apenas começando. Juliana acordou cedo, a luz do dia filtrando-se pela janela em suaves raios dourados, mas a sensação de descanso parecia distante. O peso da responsabilidade sobre seus ombros era quase palpável. Enquanto se arrumava, não conseguia parar de pensar em Hugo e no que ele poderia descobrir na empresa. O medo e a expectativa se entrelaçavam dentro dela, gerando um turbilhão de emoções. Enquanto o café fervia na panela, ela decidiu que não poderia ficar parada. Precisava agir, precisava se preparar para a luta que estava por vir. Pegou seu caderno e começou a anotar tudo o que sabia sobre os departamentos da empresa, as pessoas envolvidas, os rumores que havia ouvido nas conversas de corredor. As páginas rapidamente se preenchiam com nomes e estratégias, um mapa do que poderia ser a linha de frente na batalha deles. Quando Clara desceu, ainda sonolenta, Juliana mostrou suas anotações. A irmã deixou escapar um sorriso, uma luz na escuridão. Você realmente acha que podemos fazer isso, né? A voz de Clara tremia levemente, mas seus olhos brilhavam com a mesma determinação que Juliana sentia pulsar dentro de si. Sim, estamos juntos nessa. Se formos unidos, podemos mudar as coisas. Juliana sentiu uma coragem renovada ao ver a esperança nos olhos da irmã. Não era apenas uma questão de salvar empregos, era sobre ser proativa e se recusar a ser uma vítima nas mãos de outros. Enquanto isso, Antenor entrou na sala, a expressão séria. Acho que precisamos de um plano para reunir as pessoas da empresa. Se eles ouviram os rumores, estão tão preocupados quanto nós. Precisamos que todos estejam informados e preparados para agir. Concordo, exclamou Juliana. Se conseguirmos trazer todos para o mesmo lado, talvez eles surpreendam a gerência com o nosso apoio em massa. A ideia animou a sala e, como um feixe de luz em meio à escuridão, a determinação de Juliana acendeu naquelas discussões. Logo, a casa se transformou em um centro de operações. Antenor organizou um grupo de mensagens em um aplicativo, enquanto Clara preparava um convite para uma reunião com todos os funcionários que conheciam. Juliana ficou encarregada de criar materiais informativos, se despedindo de dúvidas e ansiando por um futuro melhor. A pressão aumentava, mas cada pequeno avanço trazia esperança. Juliana ficou surpreendida ao receber mensagens de colegas que se ofereceram para ajudar. No fundo, ela sabia que esse apoio era crucial. As ligações de solidariedade se entrelaçavam criando uma rede de força. Porém, no meio dessa agitação, algo perturbava Juliana. Uma dúvida crescente sobre Fernando. Ele era determinado, mas havia uma aura de mistério ao seu redor. O que o motivava? E quais segredos ele escondia? Como ele tinha tanta certeza sobre tudo? Essas perguntas martelavam em sua cabeça, criando uma tempestade de incertezas. Mas a hora da ação se aproximava. Cada vez que olhava no relógio, a ansiedade se misturava à empolgação. Tudo estava se unindo para um grande encontro, um momento decisivo que poderia radicalmente mudar suas vidas. Enfim, quando o grupo se reuniu, a atmosfera era elétrica. Juliana se levantou respirando fundo e começou a falar. O que estava prestes a revelar poderia ser a virada que todos precisavam. Mas antes que pudesse completar sua frase, a porta se abriu abruptamente e uma figura conhecida, mas inesperada, entrou, trazendo um novo desafio que ameaçava abalar todas as certezas recém-construídas. A sala mergulhou em um silêncio tenso. Juliana sentia que tudo estava prestes a mudar mais uma vez, e não tinha ideia do que estava por vir. Qual seria o impacto dessa nova visita? A luta estava apenas começando, e as revelações poderiam não trazer apenas esperança, mas a verdade dolorosa que nenhum deles estava pronto para enfrentar. Quando a porta se abriu, todos os olhos se voltaram para a figura que cruzou a entrada. Era Ana, uma conhecida do círculo de Antenor, que sempre fora uma das funcionárias mais dedicadas da empresa. Mas agora seus olhos carregavam uma tristeza profunda e suas mãos tremiam ligeiramente. O clima na sala virou de expectativa para apreensão. Desculpem, posso entrar? Sua voz mal ousou quebrar o silêncio. Todos acenaram, e Juliana deu um passo à frente, preocupada. Claro, Ana. O que aconteceu? Você parece abalada. Ela respirou fundo, como se reunir coragem para compartilhar a verdade. Eu vim aqui porque eu sei de algumas coisas. Coisas que podem ajudar vocês, ou piorar as coisas. Depende de como usarmos isso. A tensão aumentou enquanto os presentes se concentravam em Ana. A demissão do Antenor não deveria ter acontecido, disseram a alguns funcionários. O clima lá dentro está tenso. Eu ouvi pessoas murmurando que ele é um dos próximos alvos, e não só ele. Juliana sentiu o coração acelerar.
Não era apenas sobre Antenor, tratava-se de muitos. As vozes silenciadas, os rostos ansiosos. O que você sabe exatamente? Indagou, quase sussurrando. Ana hesitou, mas a urgência levou a continuar. Está tudo relacionado a cortes orçamentários e investimentos que não estão dando frutos. Alguns executivos estão temendo perder suas posições e estão manipulando informações. Precisamos ser rápidos. Existe gente na empresa que quer que a situação continue assim. Eles pretendem desacreditar aqueles que ousam contestá-los. Juliana sentiu uma onda de indignação. Precisamos agir. Se temos alguma chance de expor toda essa corrupção, esse é o momento. Ela olhou ao redor e viu a determinação começando a se formar nos rostos familiares. Finalmente cada um começava a sentir que a luta se tornava mais do que pessoal. Era uma batalha pela integridade e justiça. Não podemos só planejar, temos que agir, Clara acrescentou, apoiando a ideia. Precisamos de um grupo que lute por informação, que busque provas do que está acontecendo dentro da empresa. A sala toda sentiu, e aquela energia começou a correr como uma corrente elétrica. Um sentimento coletivo de determinação pela mudança. Juliana sentiu que algo novo começava a se formar, quando de repente Antenor interrompeu. E se formássemos um comitê, algo organizado, para entrar em contato com aqueles na empresa dispostos a ajudar, ou até aqueles que já foram demitidos e podem ter informações valiosas? Precisamos da força de todos. Ana sorriu pela primeira vez, e a paixão no olhar dela dá um novo calor ao ambiente. Sim, eu posso ajudar a conectar vocês. Tenho contatos que podem ser úteis. Mas precisamos fazer isso sem levantar suspeitas. E assim fizeram. A noite passou em um turbilhão de ideias e planejamento. Eles trocaram números, organizaram grupos de WhatsApp e começaram a criar estratégias para reunir o maior número de funcionários possível. O espírito de comunhão e luta gerava esperança. No entanto, a verdade pesada sobre Fernando ainda pairava. Juliana não conseguia ignorá-lo. O que ele realmente quer? Questionou para Clara em um momento mais reservado. Ele está se arriscando, mas será que temos certeza de que está do nosso lado? Clara assentiu, mas não ofereceu resposta. No fundo, um receio persistia. A luta estava apenas começando. Mas agora eles estavam unidos e determinados. Na manhã seguinte, um novo dia começou no subúrbio e uma mensagem foi enviada a todos os funcionários. Uma reunião de emergência seria realizada na casa de Juliana e Antenor. A resposta dos colegas de trabalho foi rápida. Em poucas horas, as cadeiras estavam cheias e os rostos refletiam determinação e um certo temor de enfrentar o desconhecido. Com todos reunidos, Juliana levantou-se para falar. Estamos aqui porque não podemos mais aceitar o que está acontecendo. Estamos lutando não só por nossas vidas, mas pelas vidas de todos que tocam a vida da empresa. Se ficarmos em silêncio, deixamos que a injustiça prevaleça. Mas, juntos, somos mais fortes. A sala começou a vibrar com murmúrios de apoio e incentivo. Uma presença de força percorreu o ar, e as vozes de bravura e coletividade começaram a tomar forma. Cada um ali era parte de algo muito maior. Eles não eram apenas colegas. Eram uma família disposta a lutar. Os planos começaram a se formar para que a verdade fosse exposta. A ideia de um comitê gerou novas amizades e laços entre colaboradores que nunca haviam se falado antes. Todos estavam focados em um objetivo comum que transcendia as individualidades e os rangidos do passado. E naquelas longas horas de planejamento e união, Juliana refletiu sobre sua jornada. Ela e Maria haviam encontrado um novo sinal de esperança juntos e juntas. Estavam moldando um futuro e um laço familiar de compaixão e solidariedade. Enquanto a luta estava apenas começando, cada um deles sentia que estavam a caminho da transformação. Não só como lutadores pela justiça, mas como uma verdadeira família unida em um propósito comum. Aquilo era mais que um rompimento com o passado. Era um renascimento. Um coração cheio de esperança pulsava naquela sala. Natalie levantou a mão, e sua voz se erguia com confiança. Vamos juntos. Podemos fazer a diferença. E finalmente uma onda de aplausos irrompeu, como um coro de coragem que ecoava por toda a casa, fazendo cada um ali sentir-se invencível. Naquele momento, a certeza de que juntos poderiam vencer qualquer tempestade se espalhou, e um novo recomeço estava à vista. Porém, antes que pudessem esquecer, Juliana fez uma última pergunta a todos. Estão prontos para enfrentar o que vem pela frente? Estão prontos para lutar por suas vidas e seus laços familiares? E a resposta unida ecoou sim. E assim, o novo capítulo que havia começado, repleto de desafios e promessas, refletia uma jornada de transformação, coragem, e uma verdadeira celebração do poder da comunidade, da esperança e da união familiar.
E antes de encerrar a reunião, uma ideia surgiu e deixou o ar ainda mais carregado. Precisamos fazer isso juntos, precisamos manter contato. Nós podemos mudar o destino, mas vocês precisamos de vocês. Inscrevam-se no grupo, juntos somos mais fortes. E não esqueçam de espalhar essa esperança, compartilhem com quem precisa. E assim fizeram. Um feliz eco de determinação pulsava nos corações de cada um, e finalmente estavam prontos para enfrentar qualquer tempestade que se aproximasse. Se você está aqui, junte-se a nós, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que nos transformam a cada dia. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar essa mensagem a chegar mais longe. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Cada ação conta e nós precisamos de vocês para tornar esse movimento ainda mais forte.